O apóstolo Paulo disse uma vez às pessoas que estavam na cidade de Roma, no capítulo 8 de Romanos, verso 37, o apóstolo Paulo disse assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A gente vai sintetizar essa frase dizendo o seguinte: por aquele que me amou, me tornou mais que um vencedor. Cristo venceu para que você não perdesse. Tudo que você precisa para superar as dores, você encontra em Cristo. Não existe salvação sem Cristo. Não existe céu sem Cristo. Não existe vitória sem Cristo. Não existe verdadeira libertação sem Cristo. Toda a centralidade da fé está em Cristo. E começamos a falar sobre, na quarta-feira, que para vencer, a gente precisa lutar. Aqueles que não se dispõem a lutar, jamais experimentarão os sabores das vitórias. Aqueles que não se dispõem para batalhar, jamais usufruirão dos despojos de uma guerra. Aqueles que desistem e que evitam lutar, não construirão legados para gerações futuras. A gente pode olhar na história contemporânea como o advogado Mahatma Gandhi, que fazendo resistência pacífica, trouxe para a Índia uma inspiração de lutar pela libertação. A gente tem em Madiba, Nelson Mandela, que lutou, foi preso, condenado, e quando saiu, tornou-se o presidente mais aclamado na África, defendendo o apartheid, contra o apartheid, melhor dizendo. A gente encontra nas páginas da história verdadeiros homens que resistiram, fazendo opção para amar, para que a vitória evitasse o sangue e trouxesse libertação às pessoas. Mas ninguém superou ou superará o sacrifício de Jesus pela libertação da humanidade. Estes dois vultos históricos que nós falamos, eles defendiam uma nação, um povo, uma cultura e uma região. Mas quando olhamos para Cristo, nós entendemos este amor de forma universal. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. Ele não fez uma separação entre quem deveria ser amado ou quem deveria ser odiado. Ele amou o mundo. E nesse mundo estavam criminosos, ladrões, homens de bem, mulheres de bem, bandidos, todos no mesmo nível do amor de Deus. E aqueles que entenderam o amor de Deus, fizeram uma opção de amar quem Deus ama. Porque aquele que odeia não conhece a Deus. Não foi eu quem disse isso, foi o apóstolo João. Aquele que odeia não conhece a Deus, porque Deus é amor. De forma que a gente entende que para vencer em Jesus é preciso substituir o ódio pelo amor, a vingança pelo perdão, a guerra pela paz. E mesmo aqueles que querem viver em paz, como diria os decretos romanos, se queres paz,
preparem-se para a guerra. A gente, olhando nas páginas das Sagradas Escrituras, encontramos um homem chamado Paulo, que tinha tudo para se revoltar, mas ele disse, e se olharmos o capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você vai encontrar que o que ele está dizendo é, embora preso, humilhado, rejeitado, zombado, tendo que comer, ou passando fome, tendo que vestir, ou estando nu, tendo para dar, ou tendo que pedir, mas em todas essas coisas, ele era mais do que vencedor em Cristo Jesus. E hoje, quero falar com você sobre os 4 maiores vencedores, no meu ponto de vista, das Escrituras Sagradas. E quando eu penso nisso, e quando eu me refiro assim, eu estou falando de 4 pessoas que você já ouviu falar. As 3 que eu vou falar, ou você já ouviu, ou você já leu. E a terceira, embora você veja todo dia, você ainda não foi apresentada como vou lhe apresentar na noite de hoje, no final dessa palavra. A primeira pessoa que eu considero como uma das mais vitoriosas nas páginas das Escrituras é um homem de Deus chamado Davi. 1 Samuel, capítulo 17, eu disse, começa um jovem que ele entra num desafio que não é dele, uma peleja que não era dele, e ele se predispõe para resolver uma questão que os homens que foram colocados para fazer não o fizeram. Aqueles que foram levantados para guerrear, não guerrearam a contento. Por isso, ele vai pessoalmente, peita, enfrenta, e eu vou dizer, o primeiro vitorioso dessa noite chama-se Davi. E aí, 3 coisas importantes eu quero destacar nessa batalha de Davi. A primeira delas é que ele precisou se dispor para a batalha. Ninguém vence uma batalha fugindo dela. Ninguém vence uma guerra fugindo dela. Ninguém resolve um problema evitando, rodeando, encontrando subterfúgios para não enfrentar. Uma guerra se vence lutando. Uma guerra se vence enfrentando. A grande vantagem entre nós que conhecemos a Deus e quem não conhece a Deus é porque nós temos o entendimento que quando entramos numa batalha não brigamos sozinhos. Deus peleja pelo seu povo, Deus peleja pela sua igreja, Deus peleja pelos seus filhos, e se você estiver pronto a entrar numa batalha, eu quero lhe dizer com muita segurança nessa noite, vá para cima, porque o teu Deus é contigo nessa luta. Dê um aplauso ao Senhor. A segunda coisa que eu vejo em Davi é que ele não mede o tamanho do adversário, ele se concentra no tamanho do Deus que ele serve. E aí está uma grande diferença quando enfrentamos uma batalha, é porque mensuramos, dimensionamos o tamanho de quem enfrentamos. E quando nós aumentamos o tamanho do adversário, nós nos diminuímos e diminuímos as forças que lutam em nosso favor. Quando Davi olhou, o exército de Israel se concentrava no tamanho do adversário. Diga para a pessoa do seu lado, respeite o adversário, mas não tema-o. Diga, respeite o adversário, mas não tema-o. Diga, respeite o adversário, mas não tenha medo dele. Maior está com a gente. Eu vou lhe dizer uma coisa, aquele que luta com a gente conhece muita coisa, só tem uma coisa que Deus não conhece: derrota. Dê um aplauso ao Senhor. Escute, como você tem mencionado o tamanho dos seus adversários? No capítulo 13, no capítulo 14 de Números, você vai encontrar quando os espias, eles olham para os
os homens que estavam na terra prometida, e eles se apequenaram, diminuíram-se, porque eles diziam: nós somos como meros gafanhotos, mas eles são como gigantes. A terra é boa, o fruto é bom, mas quem somos nós para colher o fruto daquela terra diante daqueles adversários? Alguma coisa acontece na nossa vida e a gente precisa pensar bem claro. Numa batalha, respeite o seu adversário, mas confie no potencial que Deus tem na sua vida. Se Deus levantou numa batalha, se Deus levantou numa atividade, se Deus levantou numa área, saiba que Ele te capacitará naquela área e o seu espaço ninguém toma. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Eu fiquei observando outro dia, abriu uma rede de supermercado muito grande na cidade de Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio é considerado o segundo maior comércio varejista da Bahia, para quem não sabe, só perdendo para Feira de Santana. Depois de Feira de Santana, na Bahia, o maior comércio varejista está em Santo Antônio de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mãe e pai, quando morreram, deixaram patrimônio para a gente no centro de Santo Antônio de Jesus. Mas abriu um atacadão, e o atacadão engoliu todo mundo. Outro dia eu viajando, passando na frente do atacadão, do lado do atacadão abriu um supermercadozinho. Eu fiquei pensando, é muita coragem, porque era uma porta que dava mais ou menos assim, uns 4 metros, próximo do atacadão, estava lá aquela formiguinha, e aquela pata do elefante já pensando em esmagar. Só que por umas 3 vezes eu entrando no atacadão, eu olhava, tinha gente comprando lá. Tem muita gente que dimensiona o tamanho da concorrência, o tamanho do seu oponente, mas você tem a sua clientela, você tem o seu povo, você tem o seu jeito. Se você cativar as pessoas, elas não fugirão de você. O segredo não é o tamanho do adversário, o segredo é confiar no seu potencial. Não importa quanto recurso eles tenham, não importa quanta estratégia ele tenha, importa é o que você tem de foco e o que você tem de melhor. Davi, então, não dimensionou o tamanho do adversário, enquanto o exército de Israel inteiro paralisou, focado no adversário, e esqueceu de olhar o seu potencial. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado hoje e dissesse assim: a partir de hoje, tire os olhos do seu adversário e concentre-se no seu potencial. Diga: você tem, você pode, você vai chegar lá. Diga: você tem, você pode, você vai chegar lá. Olha para ele crer, dizendo isso para ele assim: você tem, você pode. E eu tenho uma boa notícia que vem do altar do MAP nessa noite. Aponte para ele e diga: você vai chegar lá. Dá um aplauso ao Senhor aí. Terceira coisa que eu vejo em Davi é que ele, primeira coisa, ele parte, se candidata para a batalha. Segunda, ele não dimensiona o tamanho do seu adversário. E a terceira coisa, ele parte para cima. Diga para a pessoa do seu lado: fugindo você não vai a lugar nenhum, querido. Diga: dando meia volta, você não vai fazer nada. Senão, desistindo, diga: desistindo. Agora olhe para mim. Deixar para lá é um Satanás, é um demônio do inferno que tem controlado muita gente. Deixa para lá e vai perdendo. 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 Diga para a pessoa do seu lado: chegou a sua vez de parar de perder. Diga: para parar de perder, você precisa parar de deixar para lá. Diga: já foi perda demais aí. Agora chegou a hora de ganhar. Dá um aplauso ao Senhor. Aí fica fácil ganhar de quem desiste, sim ou não? O time entra para jogar. É uma disputa interessante. O outro time se sente fraco e não entra no campo.
que acontece? O adversário ganha por WO, ganha sem lutar. Diga para a pessoa do seu lado, as pessoas vão parar de ganhar na sua desistência. Diga, hoje eu quero tomar uma decisão. A partir de hoje, eu paro de perder. Porque a partir de hoje, eu começo a ganhar. E a primeira coisa que eu ganho hoje é a atitude diante da batalha. E dê um aplauso ao Senhor por isso. Primeiro vencedor é Davi. O segundo vencedor é Daniel. Daniel capítulo 6. A palavra de Deus nos diz no livro de Daniel capítulo 6, que Daniel, ele não foge. Irmãos, olha para mim, que coisa terrível isso aqui acontece nesse texto. Sabe o que foi que Daniel foi parar na cova do leão? Quem pode se arriscar? Daniel foi parar na cova do leão, porque ele não deixou de orar. Bom, tem gente que tem inveja de riqueza, tem gente que tem inveja de felicidade, tem gente que tem inveja da forma de ostentação que alguns vivem, mas no caso aqui de Daniel, invejaram a intimidade que Daniel tinha com Deus. Você sabe o que é a pessoa ter inveja da graça de Deus na vida de uma outra pessoa? Agora, se Daniel parasse de orar, ele tinha sido evitado de entrar na cova dos leões. Olha para mim, presta atenção nisso aqui. Daniel preferiu entrar na cova com o leão faminto do que parar de orar por um dia. Ele disse, eu prefiro ser comido do leão do que ficar afastado da presença do meu Deus. Tu sabe que tem muita gente comido de leão aí? Perdido, cambaleando, porque qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que para é de comungar com Deus, é de ter vida com Deus, é de congregar, é de ouvir a palavra, é de vir à igreja, é de ler a Bíblia, é de orar, é de falar com... A primeira coisa que sofre a sanção é Deus. Eu fico impressionado como tem gente que por estar triste não deixa de trabalhar, mas por estar triste não vem para o culto. Já viu isso? Hoje eu estou numa tristeza tão grande. 7:30 da manhã pega no trabalho. 5 horas da manhã está no trabalho. Hoje eu estou para baixo, pode demais aqui, mas tem que viajar. O ônibus sai para 4 horas da manhã. 4 horas da manhã está na rodoviária pegando o ônibus. Meio triste. Mas hoje eu não estou legal não, hoje eu não vou congregar não. Hoje eu não... Está com a cara de Fernando quando o Flamengo faz um gol no Corinthians. Só fazendo a digressão aqui, me chamaram para um jogo quarta-feira para assistir na casa do Ednei. Ednei é corintiano. Eu não estava sentindo paz no meu coração para ir assistir aquele jogo. Aí eu perguntei assim, aí Fernando disse assim, vamos assar uma carne na casa de Ednei, vamos lá. Eu pensei assim, Diana vai estar lá, Dailton vai estar lá, Pequeno vai estar lá, então eu não vou estar lá não. Dito e feito, até a cara dos corintianos foi para a rede social. Um dia a gente bota aquele hino de novo, viu, Felielton? Um dia a gente chega lá. Voltando aqui, deixa eu compartilhar com você com muito carinho nessa noite. Daniel, ele era uma pessoa que foi ameaçado, ele disse, tudo eu paro, menos de comungar com Deus. Eu posso parar de comer, mas não de orar. Eu posso parar de trabalhar, mas não de orar. Eu posso parar tudo na minha vida, mas a minha vida com Deus ninguém impede. Sabe por quê? Porque é da vida com Deus que depende estímulo no trabalho. É da vida com Deus que depende a nossa vida financeira. Quando você entender isso, nada vai parar você. Quando Deus for a prioridade na sua vida, tudo que é primeiro de Deus vai chegar na sua casa. Dê um aplauso ao Senhor. É simples assim. É simples assim. Observando outro negocinho. Você acha que tem dia que eu estou ruim? Para baixo? Quem está próximo, mas muito próximo de mim, diz assim, hoje ele está mal. Aí eu venho para o culto. Eu também tenho um problema, eu também tenho carne e osso. Aqui quando corta em mim aqui não sai
Não sai água, não, sai sangue. Aqui dentro sai sangue. Porque eu sou gente. Tem dia que eu não estou no meu bom dia. Tem dia que eu estou com raiva de gente. Tem dia que se eu pudesse ser, meu Deus do céu, eu era o martelo do Thor, lutando contra Loki. Tem dia que eu estou assim, para esganar. Mas eu fecho o olho e digo, Pai, me ajuda, Pai. Não tem nada a ver com o Senhor, é com fulano, com fulano, com fulano. Mas eu fico pensando assim, mas é poder demais que eu estou dando a fulano para controlar o meu jeito de ser e o meu humor. Aí eu tiro essa pessoa de dentro de mim e fico maior do que ela. Quando Deus for maior do que tudo ou qualquer um na sua vida, ninguém vai parar você. Mas enquanto você se sente pequeno e coloca os adversários maiores e os problemas maiores, as pessoas param você. Então siga em frente. Daniel, a primeira coisa aqui é que ele tinha Deus como prioridade, por isso ele venceu. A segunda coisa, ele não tinha medo de morrer, ele tinha medo de ficar sem Deus. O medo de Daniel não era de morrer, não era de ser comido pelo leão. O medo de Daniel era ser afastado de Deus. Terceira coisa que eu vejo sobre Daniel é que ele tinha na vida, perdendo ou ganhando, morrendo ou ficando vivo, a minha vida vai fazer sentido na vida de outras pessoas. Uma das coisas que mais prejudica o ser humano é quando a vida dela não tem sentido para outros. Só tem sentido para si. E aqueles que vivem apenas para si morrerão isolados e sozinhos. Mas aqueles que fazem da sua vida um significado para outros, quando entrarem em batalha, nunca ficarão sozinhos. Pergunte, por quê? Porque outros que estiveram sozinhos tiveram a companhia dele. É simplesmente uma reciprocidade da existência. Você planta, você colhe. Você dá, você recebe. Você é, você tem. Quando você entra na batalha das pessoas, as pessoas entram na sua batalha. Quando você entra na guerra dos outros, os outros entram na sua guerra. Quando você peleja por alguém, alguém peleja por você. É simplesmente assim. Outro dia, perguntava para uma pessoa que ela dizia assim, eu nunca ganho nada. E eu olhei assim para a pessoa e disse assim, você costuma dar alguma coisa a alguém? Não. Você dá, a pessoa não dá nem um copo d'água a alguém. Mas ela quer que quando ela tiver com problema, todo mundo esteja, oh meu Deus, vem cá, você está com problema, vem cá, eu vou cuidar de... Se você não cuida dos outros, como é que você vai ser cuidado por alguém? Diga para a pessoa do seu lado assim, a vida é uma colheita. Diga, aquele que colhe onde não planta, é ladrão. Sabe, na roça de melancia você plantou? Não. Mas gosta de comer melancia. Aí vai para a roça dos outros roubar a melancia. O camarada pega lá a espingarda, bota um chumbo solto lá, ou sal grosso, atira no bumbum. Pá, que foi sal grosso porque eu fui colher onde eu não plantei. Daniel, quando ele entrou na cova dos leões, o anjo do Senhor entrou com ele e acalmou o leão. Agora diga assim, por quê? Porque Daniel estava em constante comunhão com Deus. Quando ele foi afastado para entrar numa batalha, Deus foi junto com ele. Ele entrou na cova, Deus entrou junto. Ele entrou numa batalha, o Senhor entrou junto. Quando você entrar nas batalhas de Deus, Deus entra nas suas batalhas também. Quando você batalhar as batalhas da sua igreja, a sua igreja batalhará as suas batalhas também. Quando você é omisso com relação à sua igreja, não espere que a igreja compre as suas guerras. Não basta frequentar a igreja, é preciso ser a igreja no dia a dia. Dê um aplauso ao Senhor. É o princípio claro da fé, é a lógica da existência. Eu falei de dois vencedores, o primeiro, o segundo,
E o terceiro, esse é maior do que todos. Esse é o exemplo maior. Está no Novo Testamento, Mateus capítulo 28. Todo o capítulo 28 do Evangelho de Mateus fala do desfecho da igreja, da vitória da igreja, do último ato da igreja, do último ato de vitória da igreja. Ali a igreja venceu tudo. No ato da ressurreição de Cristo, a igreja recebeu a vitória, a autorização para caminhar, para vencer. Na vitória da igreja, a igreja tem carta dada por Deus para pregar em todos os lugares. Porque Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não acredita já está condenado. A autoridade é essa que nós temos, por causa da vitória de Jesus. Irmãos, não tem mais nada para ninguém, encerrou. Não tem mais, Satanás não tem como prender mais nenhum de vocês, não tem como escravizar mais nenhum de vocês, não tem como meter medo em mais nenhum de vocês, não tem mais como fazer isso. Se conhecer a poderosa palavra de Deus, você anda de cabeça erguida. Você levanta a cabeça e vai para cima, porque você não anda mais só, você não anda mais solitário, você não anda mais abandonado. O Senhor está com você todos os dias. E o Senhor Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu darei para vocês outro. Olha que coisa, porque Jesus, Ele não era só o Salvador da região. Quando Ele estava aqui, Ele estava também como Consolador, que Ele disse: e quando eu subir ao Pai, eu enviarei outro. Ele não disse enviarei um Consolador, porque Ele era o Salvador, mas Ele era o Consolador da igreja. Ele disse: quando eu for ao Pai, eu enviarei outro Consolador, não só para que estivesse com a gente, mas que estivesse na gente. O Emanuel significa Deus por dentro, Deus na gente, Deus com a gente, Deus na gente. O Emanuel significa isso. Emanuel é Deus na gente. Agora, eu disse para vocês que apresentaria os 4 maiores vencedores que eu conheço. O primeiro deles que eu falei, o segundo, o terceiro, e quem é o quarto? Quem é o quarto vencedor? O quarto maior vencedor que eu conheço ao longo da história, que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia nos ensina. Eu quero dizer quem é para você esse vencedor. Esse vencedor, ele enfrenta a distância dos céus todos os dias, e todos os dias ele luta para superar as crises. Ele luta para superar as crises e vencer as dores. Ele enfrenta a crise financeira do país. Ele enfrenta a crise econômica e política do país, do estado e da cidade. Ele enfrenta a falta de justiça. Ele enfrenta a crise no serviço público, ele enfrenta a falta de remédio no hospital público, ele enfrenta a frieza no atendimento, e ele todos os dias ele levanta e ele parte para cima. Ele enfrenta a crise para superar o estudo nas universidades. Ele acorda cedo para colocar o pão de cada dia dentro de casa. Às vezes sai, abre o comércio, crendo em Deus que vai entrar um cliente hoje, que vai ser o suficiente para ele pagar a duplicata daquela semana. Ele enfrenta um texto difícil de entender e ele está lutando para terminar o TCC. Ele enfrenta a crise do menino dizendo: meu pai, qual é a esperança que temos? E ele enfrenta assim: eu não tenho nem esperança para mim, mas eu continuo firme. O quarto vencedor, ele não precisa enfrentar o Golias da Bíblia, ele não precisa enfrentar o leão na cova, ele não precisa enfrentar a cruz e a ressurreição. O quarto vencedor está sentado aqui, olhando para mim nessa noite, que enfrenta a batalha todos os dias, que está me ouvindo agora nesta palavra. E eu quero dizer que esse sentido das Escrituras tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua guerra e tem a ver com a sua batalha. Mas o Deus que fortaleceu a Davi, o Deus que fortaleceu a Daniel, o Deus que ressuscitou Jesus, é o Deus que não te desampara no momento da batalha, que não te deixa se sentir só, que mesmo lá, quando o chuveiro abre, que a água desce, e que a lágrima se mistura com
com a água do chuveiro, quente ou frio, que chega no final do mês e agora como é que vai fechar essas contas? Como é que vai enfrentar essas batalhas? Como é que vai fazer? Mas vence aquele mês e você vai para o mês seguinte, porque mais uma vitória Deus lhe deu, por mais uma batalha que o Senhor permitiu lutar e vencer. E assim como o apóstolo Paulo disse na carta que ele escreveu aos Romanos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus não está dizendo para você que você luta só. Ele está dizendo que está com você todos os dias até a consumação do século. Quantas vezes a gente sente que, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Todo mundo que já chegou aos 40 anos fez a reflexão: o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu construí de fato na minha vida até hoje? Quando você completar 50 anos, você vai dizer assim: quantos amigos eu tenho? Se eu precisasse de um socorro agora, com quem eu poderia contar? É para essas pessoas essa mensagem. Para dizer para você que no batalha do seu dia a dia, no enfrentamento das lutas diárias, o seu Deus está ao seu lado. Ele não desampara você e não vai permitir que você seja envergonhado no meio dessa batalha que você está enfrentando. Não vai deixar que as pessoas zombem de você e nem que os inimigos aplaudam a sua derrota. Ele te dará vitória, porque Ele é especialista em levantar o abatido e necessitado no meio do monturo e colocar na mesa sentado com os poderosos dessa terra. Deus é aquele que olha para a gente quando ninguém vê e Ele grita o nosso nome. E quando Deus anuncia o nosso nome, todo mundo vê Deus levantando a nossa vida, Deus guardando o nosso coração. Não importa de onde você veio, não importa onde você está, nem como você se encontra. O que eu quero dizer para você nessa noite, que o Deus que fortaleceu Daniel, que fortaleceu Davi, que ressuscitou Jesus, é o teu Deus. Ele está na tua causa, está na tua luta, está na tua batalha. Portanto, não tenha medo, se alimente de esperança, de fé e vigor, porque essa semana é uma semana de decisão, é uma semana de partir para cima, é uma semana de vencer em Cristo Jesus. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é assim: mas em todas estas coisas, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Que Deus nos abençoe na palavra desta noite.